falar do Filipe Luís. Quando o começo já é um legado. No futebol brasileiro, onde as pressões são diárias e as manchetes se revezam entre heróis, vilões, surge um técnico que escolhe outro caminho, o da coerência, da calma, sem perder a firmeza. Filipe Luís ainda está no início da sua longa jornada à beira do campo. E sorte nossa, a gente está podendo acompanhar desde o início, viu? Porque isso vai longe. E ele não tropeça no ego e nem se apressa no aplauso. Seu maior título, o caráter. A coragem de defender o que acredita, com educação, sem ironia, sem gritar mais alto. Ao assumir o Flamengo, mostrou a serenidade de quem estudou o jogo por dentro, como jogador exemplar, como técnico das categorias de base, como jogador craque, referência de técnica, ética, campeão por onde passou. A Glenda Kozlovski rasgou no meio o Ante, e olha que o Ante trabalha com ela na mesma emissora, apresenta programa com ela. Deu no meio do cara. Vamos dar uma olhada aqui, vamos ver o que ela falou do Flamengo. Rapaz, eu fiquei com vergonha por ele, é impressionante. Vamos dar uma olhada aqui, tem outras informações também do Flamengo, o Rica Perrone, informações aqui com o Vene Casagrande também, que eu separei o corte. Já se inscreva no canal, acione o sininho das notificações, deixa o seu like e vambora ver o que a galera falou. Oi, gente, quero falar do Filipe Luís. Quando o começo já é um legado. No futebol brasileiro, onde as pressões são diárias e as manchetes se revezam entre heróis, vilões, surge um técnico que escolhe outro caminho, o da coerência, da calma, sem perder a firmeza. Filipe Luís ainda está no início da sua longa jornada à beira do campo. E sorte nossa, a gente está podendo acompanhar desde o início, viu? Porque isso vai longe. E ele não tropeça no ego e nem se apressa no aplauso. Seu maior título, o caráter. A coragem de defender o que acredita, com educação, sem ironia, sem gritar mais alto. Ao assumir o Flamengo, mostrou a serenidade de quem estudou o jogo por dentro, como jogador exemplar, como técnico das categorias de base, como jogador craque, referência de técnica, ética, campeão por onde passou, Atlético Madrid, Chelsea, Flamengo, seleção brasileira. Inteligente, exemplar, líder. No comando do Flamengo, já são mais de 72% de aproveitamento. 36 jogos, 24 vitórias, 10 empates e apenas 2 derrotas. E 3 títulos no currículo, né? Copa do Brasil, Supercopa e o Campeonato Carioca. Por que o Filipe Luís é tão necessário no futebol brasileiro? Porque ele não se curva às polêmicas, não se omite, não se esconde atrás de escudos, atrás de diretorias. Filipe se posiciona com clareza, consciência, coragem, firmeza. No mundo de atalhos, ele escolheu o caminho do estudo. Num futebol de vaidades, ele escolheu a escuta. Ele sabe escutar, ele sabe abraçar. Optou pela vulnerabilidade da profissão, tudo bem, é assim mesmo. Optou pela firmeza dos princípios, esse ele não abre mão. Quando tantos atropelam a ética pela ótica momentânea, Filipe Luís resgata o que é essencial, o caráter como pilar, o respeito como bússola. Ele só está começando como técnico, é verdade. Mas já deixou claro que vencer para ele é também uma questão de postura. E no futebol brasileiro, tão carente de exemplos, né? Isso vale tanto quanto qualquer taça. Sorte do Flamengo ter o Filipe Luís como técnico. Pedro começou como titular no domingo, depois de tanto tempo, né? A atuação dele empolgou os rubro-negros e o técnico Filipe Luís. A gente preparou uma reportagem falando da importância do camisa 9 do Flamengo e na volta a gente fala sobre outras novidades no time. A reportagem quem fez fui eu mesmo, então vamos ver. A camisa 9 do Flamengo foi a mais vista pelas ruas do Rio nesta segunda-feira. Também pudera, Pedro foi o grande destaque da goleada do Flamengo sobre o Corinthians por 4-0. O homem voltou com força. Ele tem muita criatividade nos lances dele, o Flamengo estava precisando muito sim de um centroavante como ele. Esse gesto também voltou à moda. É como Pedro comemora os gols dele. O atacante retornou ao time titular
8 meses depois da grave lesão no joelho. O Flamengo venceu o Corinthians, assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro com 2 reverências do Pedro. Cada jogo eu busco dar o meu melhor e como atacante eu tenho que buscar o gol sempre, né? Então, nem sempre eu vou fazer gol, nem vai ser sempre 2 gols a cada jogo, mas buscar dar o meu melhor a cada jogo, assim como todos os companheiros têm feito. Rapaz, foi tiro e queda, o Pedro voltou, brilhou, camisa 9 do Flamengo bombando, todo mundo colocando o torcedor, né, satisfeito em ver o Pedro, era o que estava faltando pro Flamengo, o sorrisão do Benê. Era o que estava faltando, Flamengo. Né, cara, o Flamengo tem uma diferença com o Pedro ali na frente, não tem jeito, A né? diferença é, ele sabe botar a bola na rede. Com o Pedro em campo, o Flamengo é muito mais letal. Muito mais. Sem sombra de dúvida, a gente pôde ver isso desde o retorno dele. Não é estendo para a seleção brasileira, isso. Não é coincidência. Pedro faz falta para a seleção também. Claro, é um jogador extremamente importante, assim, independentemente de quem seja o futuro treinador da seleção brasileira, a gente ainda não sabe, mas, por exemplo, falam muito do Ancelotti, independentemente de quem seja, o Pedro é um jogador cotado a disputar a próxima Copa do Mundo, obviamente, se estiver jogando o futebol que ele continua jogando mesmo depois da lesão. Mas não é coincidência, Flavinho, depois do retorno dele, o Flamengo continuou jogando bem, só que botou a bola na rede. Goleada contra o Juventude, goleada contra o Corinthians, poderia ter sido um placar ainda mais elástico. Então, acho que o Pedro, a gente pode dizer que ele é o remédio que o time do Felipe Luiz precisava nesse momento. Porque a gente sempre questionou aqui, o Flamengo cria muito e não aproveita as oportunidades. Por que não aproveita as oportunidades? Porque o time não quer? Não, porque os jogadores que estavam à disposição não têm a característica que o Pedro tem, que é um atacante goleador. O Juninho não é goleador, o Luiz Araújo não é goleador, o Everton Cebolinha não é goleador. BH é lado de campo. Exatamente, mas o Bruno Henrique até eu boto ali que ele sabe aproveitar as oportunidades quando ele tem. É o jogador, digamos, mais letal na ausência do Pedro. Agora, o Pedro é matador, é um centroavante matador. Até nos tempos de Gabigol, o Gabigol também era um jogador que perdia muitas oportunidades. A gente lembra disso, fazia muito, mas também perdia muitas oportunidades. O Pedro não, é um jogador que precisa de menos tempo em campo para poder botar a bola na rede. Então o Pedro é a cereja do bolo feito pelo técnico Felipe Luiz. Era tudo que o Felipe Luiz precisava nesse momento. O Pedro é um jogador que, sem sombra de dúvidas, com ele em campo, o Flamengo é muito mais letal, muito mais perigoso para o adversário. Levaria o Pedro para a seleção, ô Pedrosa? Quem compete com o Pedro dentro das mesmas características, hein? Talvez Igor Jesus, né? O Matheus Cunha foi na última convocação, jogando um pouco mais de 10, mas ele pode fazer o 9. O João Pedro, que é o do Brighton. João Pedro. O Rodrigo Muniz, apesar de não ter sido convocado, é um centroavante que está fazendo uma boa temporada lá no Fulham, na Premier League. Mas hoje, assim, de característica idêntica do Pedro, não tem ninguém. Não tem ninguém. Eu acho que o Ancelotti chegando, talvez ele não utilize esse centroavante, camisa 9, que a gente já espera, porque ele vai ter Vini Júnior, Rafinha e o Rodrigo à disposição. Vini Júnior e Rafinha são jogadores da ampla confiança dele. E o Rafinha é simplesmente o melhor jogador do mundo na atual temporada. Então, assim, qual é o lugar do Pedro? É difícil, assim. Eu acho que o Pedro tem que ir para ser uma opção, sempre pela qualidade dele. Agora, titular, eu não consigo cravar o Pedro como titular dessa seleção. Seria o Benzema do ataque do Real. Ele pode ser, mas dentre as peças que a gente está vendo, ainda tem Savinho, ainda tem, como eu falei, só jogador de lado de campo. Não, o Matheus Cunha não. O Matheus Cunha que joga um pouco mais recuado, mas claro. Inclusive o Dorival estava no Maracanã, ele deve ter imaginado isso, né? Caramba, quando eu ia colocar o Pedro na seleção brasileira, o jogador que eu precisava, tô vendo aqui pessoalmente ele destruir meu futuro time. Ele chamou, ele convocou e o Pedro teve a infelicidade, a lesão aconteceu exatamente quando ele estava servindo a seleção brasileira. Vene, como é que tá a situação do Jorginho? Vai rescindir com o Arsenal? Ele chega antes do Super Mundial, depois? Como é que tá? Vamos lá. Recentemente o empresário do jogador se reuniu com o Arsenal para debater essa rescisão de contrato, que o Jorginho tem valores a receber do clube inglês. E a resposta que o Flamengo teve, o feedback que o Flamengo teve é que a reunião foi extremamente positiva para ter a rescisão de contrato e com isso ele ficar livre e fechar com o Flamengo e ficar à disposição já para o Super Mundial. Repito o que eu falei aqui na semana passada. Pelo que eu estou entendendo de panorama nos bastidores, não é nem se o Jorginho será contratado, porque o Flamengo está muito otimista para ele chegar. É se ele vem antes do Super Mundial. E essa última reunião do jogador com os empresários, juntamente com o Arsenal, foi extremamente positiva, pelo menos foi o que foi passado para o Flamengo. Então o Flamengo está muito confiante para que ele possa rescindir um contrato
porque o contrato dele vai até o dia 31 de junho, e o Super Mundial começa antes. Ou seja, ele teria que rescindir, ficar livre e assinar com o Flamengo, naquela janela ali aberta antes do Super Mundial. E o Flamengo está muito otimista, recebeu uma informação positiva dos representantes do atleta para ter essa rescisão de contrato e assim ele ficar livre e assinar com o Flamengo um vínculo válido por 3 temporadas, ou seja, até o meio de 2028. Aí o Jorginho chegaria para disputar o Mundial com essa moral assim, para o Flamengo acelerar, colocar isso como preocupação? É um cara que chega para ser titular nesse Flamengo, Pedrosa, do jeito que tá encaixadinho, o que jogaria na do De La Cruz ali? Não, olha só, gente, você perguntou o Pedrosa, mas eu vou responder. Hoje ele é reserva. O Pulgar e o De La Cruz estão jogando muita bola. Eu respeito muito o Jorginho, muito mesmo, joga muito futebol, qualidade absurda, jogador de, enfim, se destacou na Premier League, vem jogando futebol absurdo, só que assim, não dá pra você simplesmente chegar e tirar ou o Pulgar ou o De La Cruz e botar o Jorginho. Eu acho que é meritocracia também. Então não muda muito então o fato de se ele não puder jogar o Super Mundial depois, muda muito na cabeça dos dirigentes do Flamengo? Não muda, mas é importante você ter um jogador do nível dele à disposição, né? Porque com a lesão, talvez ele não volte no ritmo. Tem que ver se vai ser em cima do laço, né? Mas ao mesmo tempo, se a gente for colocar sem levar contexto de jogo e tudo mais, o Jorginho é um melhor jogador do que o De La Cruz e do que o Pulgar. Isso é fato, ele é um melhor jogador. Em nível, o Jorginho é um jogador melhor do que esses dois atletas. Mas em encaixe, eles estão muito bem. Então hoje eu não vejo o Jorginho sendo titular. Eu posso pegar um exemplo justamente no próprio elenco do Flamengo? Vamos lá, o que o Pedrosa acabou de falar. Eu vejo o Danilo muito melhor que o Léo Pereira, por exemplo, de futebol. Só que hoje o Danilo é reserva. Por quê? Léo Ortiz e Léo Pereira se encaixaram muito bem. É uma sintonia absurda, inclusive, repito, para mim hoje é a melhor dupla de zaga do futebol brasileiro. Como é que você vai simplesmente tirar o Léo Pereira ou o Léo Ortiz para colocar o Danilo? E assim, o Danilo joga muita bola, tanto é que quando ele está em campo, você vê a qualidade dele. Só que não dá para você simplesmente tirar um jogador e botar outro assim. E a meritocracia? E o que eles estão apresentando em campo? Você não vai levar em consideração? E assim, o Jorginho vai chegar justamente no melhor momento do De La Cruz com a camisa do Flamengo. Agora que e sobre o Pulgar, assim, chovendo molhado. Elogiar o Pulgar aqui, vem jogando muita bola, é o melhor momento do Pulgar também no Flamengo. Então não dá para você simplesmente tirar um jogador. Eu acho que a boa notícia é, você tem um jogador à disposição no banco de reservas de alto nível, do mesmo padrão. Tem previsão da volta dele, do retorno, se ele vai demorar muito tempo para ficar apto para jogar? Segundo o empresário, ele já voltou a treinar, questão de preparação física e tal, assim. Para o Flamengo isso não muda muito. Na verdade, eu acho que para o Flamengo é até bom, Flavinho, porque se ele ficar muito tempo ausente com a camisa do Arsenal, isso facilita a vida do Flamengo e também do jogador para conseguir a rescisão de contrato. Porque a diretoria do Arsenal pode pensar, por que eu vou manter um jogador que não pode entrar em campo? Então, assim, é melhor eu diminuir meu custo, meu gasto. Eu estou aqui pensando como dirigente, isso não é uma informação, mas pensando como dirigente. Eu pensaria dessa maneira, é melhor rescindir logo com um jogador que não, enfim, não vai ficar à disposição, não pode entrar em campo. Ele quer ser feliz no Flamengo, então rescinde e vai ser feliz no Flamengo. Eu pensaria desse jeito se eu fosse dirigente do clube inglês, obviamente. Então, eu acho que pensando desse jeito é até melhor para o Flamengo. Essa lesão ter acontecido não é uma lesão grave, obviamente. Pra facilitar a saída, facilita, né? Porque se ele tivesse à disposição jogando futebol, se eu fosse dirigente do Arsenal, não iria liberar. Tendo em vista que é um jogador importante para ele. Ele vinha sendo utilizado lá, mesmo no banco entrava. Sim, é porque lá é normal isso, né? Esse rodízio no time. Não é porque ele é reserva, porque está jogando mal, não. É muito mais característica de jogo a jogo também. O Botafogo anunciou o retorno. Não só a volta do Pedro em relação ao Flamengo, mas a volta do Pedro até a seleção brasileira, né? A gente ganha o nosso 9 de presente, né? Se a gente tem alguma dúvida, quem vai ser o cara e tal, porra, irmão, pelo amor de Deus, né? Você ganhar um jogador como o Pedro para voltar à seleção brasileira na condição ideal de titular é um ganho gigantesco. Você vê a capacidade do Pedro, não só de dar opção, mas a capacidade que o Pedro tem de finalização, de drible curto, que ele também sabe dar. Ele não é um cego de drible curto, de bola curta. O Pedro bate fora da área, faz um bom pivô, às vezes consegue arrumar uma bola e colocar e tal. Mas além dos destaques todos absolutamente positivos por partidaço do Flamengo, que a gente vai falar aqui, tem também o outro lado do jogo, né? O outro lado do jogo é preocupante, porque o Corinthians não morreu atirando, o Corinthians morreu com 4 tiros nas costas, morreu correndo no jogo.
E é o que eu sempre falo, né? Eu acho que você pode até perder de 6-0, irmão. Desde que você morra dando tiro. No chão dando tiro. Você tomar o que o Corinthians tomou hoje, sem nenhum poder de reação, sem nem esboçar uma briga. E não tô falando de briga de porrada, não. Briga de brigar pelo resultado, de tentar diminuir e tal. Nem isso o Corinthians não conseguiu fazer. Aí é um pouco pesado, na minha opinião. Tá muito baixo o volume? Ué, que engraçado. É o volume de sempre. É o microfone de sempre. Melhorou. Alô, teste. Alô, teste. Vê se melhorou, rapaziada. O Corinthians apanhou assim, sem nenhum esboço de reagir, de brigar, de tentar alguma coisa melhor, de mudar as formações durante o jogo e tal. Foi muito assustador, porque além dos 4-0, o Flamengo ainda botou uma bola na trave, ou duas, se não me engano, uma bola do meio de campo que quase entrou e tal. E, cara, não é o normal o Corinthians se apresentar dessa maneira. Clube grande nenhum é normal tomar 4-0 de um adversário, rivalidade, um adversário grande, famoso, né? Um jogo grandioso, porra, transmitido pela Globo, nacionalmente e tal. Jogo da tarde, o único jogo transmitido pro Brasil inteiro, porra. E aí, de repente, você vê o Corinthians ali feito um bando de patinho assistindo o Flamengo deitar e enrolar. Cara, se tá ruim o jogo, se tranca. Se fecha e toma de pouco, entendeu? Se tá tomando de muito, vai tentar ter gol de honra, vai, sei lá, uma pancadaria, vai qualquer coisa aí, irmão. Agora, do jeito que o Corinthians perdeu hoje, foi constrangedor, cara. Foi constrangedor, uma das derrotas mais humilhantes do Corinthians. Eu não sei, claro que vão surgir as teorias da conspiração de que é salário, é a troca do técnico, é isso, aquilo, eu não faço a menor ideia do que seja, mas eu não esperava nem fudendo que o Corinthians fosse entregar isso às vésperas de um novo treinador que, obviamente, tá o quê? Tá enxergando, né? O novo treinador tá olhando para os jogadores, tá olhando para o elenco. E normalmente ali você quer impressionar e tal, né? Então, realmente, assim, assustador. Tem alguns detalhes importantes sobre o jogo de hoje, cara. Primeiro detalhe importante, qual que era a maior dificuldade do Flamengo nos jogos anteriores? O Flamengo era o maior perdedor de gol junto com o Atlético Mineiro do Campeonato Brasileiro. O Flamengo espera muito chegar dentro da área para finalizar, até o jogo passado. Onde é que o Flamengo arrumou os gols dele para construir a vitória hoje? Não foi de dentro da área. Foi o Flamengo entendendo que quando abrir é para bater no gol, que é um hábito de futebol brasileiro. Nós temos esse hábito desde sempre, né? O jogador brasileiro não chuta no gol, ele só chuta no gol se ele estiver dentro da pequena área. A gente constrói a jogada até chegar na cara do gol, caso contrário a gente não finaliza. Então hoje você vê que o Flamengo, aliás, você já viu na Libertadores anteriormente, no jogo lá que foi brasileiro ou foi Libertadores, que o Arrascaeta fez 2 gols da entrada da área, foi brasileiro, né? Acho que foi brasileiro. O Flamengo chutando na medida em que a oportunidade aparecia e os gols foram aparecendo, né? E aí quando você sai na frente, a sua capacidade de resolver o jogo é muito mais fácil. Então, pô, precisa bater no gol, né? Precisa ter um pouquinho mais de confiança para fazer isso e hoje o Flamengo acabou resolvendo. Da então, nação, imprensa repercutindo as notícias do Flamengo e empresários aí do Wesley estão na Europa para conversar com clubes europeus, né? Obviamente, a diretoria prevê venda do lateral agora no meio da temporada. O Flamengo sabe que dificilmente vai conseguir segurar aí o Wesley no meio deste ano, né? E ver uma futura venda ficar mais próxima. Os empresários do lateral estiveram aí recentemente em países da Europa para conversar com clubes interessados e conhecer estruturas, projetos desses clubes, né? Visando aí uma futura negociação. O principal destino foi a Inglaterra, visitar o CT do Manchester City, do Arsenal, né? E o staff do jogador acredita que a Inglaterra é a melhor opção para o atleta jogar, né? A informação do Flazoeiro e confirmada pelo GE é que a Espanha também foi outro país que visitou. Fatalmente, o Wesley deve ser negociado nesse final de temporada europeia, né? Início de temporada europeia, meio de temporada aqui no Brasil. Então o Wesley deve estar deixando o Flamengo aí, e o Flamengo precisa correr atrás de novos laterais. Uma outra informação sobre o Arrascaeta dessa vez é que o Flamengo mantém cautela, pé no chão, para negociar a renovação de contrato com o Arrascaeta, que está jogando o fino da bola nessa temporada, relembrando aí os momentos de Arrascaeta de 2019, 2020, onde comeu a bola no Flamengo, né? Parece recuperado de lesão, mas dos problemas físicos, né? Mas o Flamengo, a comissão técnica precisa ficar de olho. E ele tem contrato somente até o final da temporada de 2026, dezembro de 2026, mais 1 ano e meio de contrato. O Flamengo mantém a cautela, pensa que esse ainda não é o momento para começar as negociações e as conversas. O próprio Arrascaeta já disse que tem interesse de renovar com o Flamengo, mas o entrave pode ser o Daniel Fonseca, o empresário
do Arrascaeta. Pois é. Coloca a sua opinião nos comentários, se inscreva no sino, deixa o like, até o próximo vídeo.